Boa noite, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Hoje, que é véspera do dia de Santo António, ou seja, hoje em Lisboa já há as grandes marchas e os desfiles a Santo António que estão a decorrer neste preciso momento. Nós somos de Lisboa, embora nós estejamos neste momento a morar em Lisboa, mas daqui perto, e continuamos aqui muito entusiasmados com o Santo António, que é um ser que nós gostamos muito, não é? E hoje é o dia dele, ou seja, é a noite dele. E calhou o nosso Evangelho no Lar. Eu espero que estejam todos bem, que estejam todos cheios de energia para mais esta semana. E nós hoje vamos, eu e a Suzy, vamos, como é hábito, fazer o nosso Evangelho no Lar. Convido a todos que não tenham para ir buscar a vossa água, o vosso copo de água para ser fluidificada. Quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo pode abrir, quem tiver o livro Fonte Viva também, porque são estes os livros que nós vamos utilizar aqui no nosso Evangelho no Lar. E vamos começar então com uma prece para elevar o nosso pensamento ao mais alto, para harmonizarmos a nós e à nossa casa, ou os seres que estão connosco, os irmãos, família, encarnados ou desencarnados, que possam estar connosco no Evangelho no Lar. Outro dia eu li num comentário a pergunta se quando nós estamos a fazer o Evangelho online e as pessoas assistem, se o Evangelho pode ser também assistido por outros membros da família. Claro que sim. O Evangelho pode ser, mesmo sendo online, pode ser feito numa mesa que tenham para se sentarem confortavelmente, a família que habita, à volta da mesa. E podem estar a ver o Evangelho, a ler o Evangelho, a seguir a leitura, a seguir a fonte viva, cada um com o seu copo d'água, e depois de nós terminarmos, podem, se quiser, fazer as vossas reflexões a respeito dos temas que nessa semana ocorreram dentro da vossa família e trabalhá-los à luz da lição do dia que nós aqui trazemos, porque a lição não é nossa. Como sabem, o Evangelho e o livro Fonte Viva são abertos ao acaso. Primeiro o Evangelho e depois, primeiro o Evangelho, depois a Fonte Viva, exatamente. Eu agora aqui baralhei um bocadinho. E, portanto, é para todos aqueles que vão ouvir, não é? É para nós que estamos aqui a fazer o Evangelho e para todos aqueles que vão assistir. E eu acho muito bem que o façam em família, acho muito bem que façam com os amigos, não precisam de o fazer sozinhos, só porque estão num computador. O computador pode-se pôr num sítio, ou telemóvel, ou o que seja, e terem à volta a família a fazer o Evangelho conjunto. Após nós terminarmos, podem refletir nos vossos assuntos, podem partilhar as vossas opiniões, fazendo no final uma oração entre vós e ingerindo a água nessa altura. Portanto, está tudo certo. Está bem? Então vamos agora elevar o nosso pensamento ao mais alto. Respirar profundamente, aliviar a nossa mente. Imaginar a figura amorável do nosso amado Mestre Jesus, ou quem quiser ver a figura que está aqui atrás de mim, o nosso amado Mestre, com os braços abertos, sempre receptivo para nos receber, para nos acolher no seu regaço, para nos abraçar e incentivar à caminhada, com um sorriso maravilhoso nos lábios, satisfação por estarmos com Ele, satisfação pelo esforço que fazemos para ser cada dia melhores, satisfação por querermos caminhar com Ele o caminho da luz, o caminho da vida, com amor, em cooperação e fraternidade, com muita paz e muita harmonia no coração. E assim, amado Mestre Jesus, te agradecemos profundamente todos estes ensinamentos, pelas bênçãos do dia, pelas bênçãos das reflexões e pela leveza que conseguimos já trazer para a nossa consciência. E pedimos que abençoes a todos e que nos dês boas intuições para conseguirmos interiorizar os ensinamentos que vamos ler em profundidade em nós mesmos. Aqueles que criem raízes e frutifiquem nas nossas ações diárias.
e fica connosco, amado, hoje e sempre, e que assim seja. Queridos companheiros, é sempre muito bom. É sempre muito bom quando nós oramos assim em conjunto, não é? Olá, Suzy, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. A Suzy vai, como é hábito, começar o nosso Evangelho no Lar com o próprio Evangelho. Suzy, é contigo. Exato. Obrigada. Mas há bocadinho estávamos a falar do Santo António e eu ia referir que o Santo António é o padroeiro casamenteiro. É verdade. Portanto, quem quiser casar, pede o noivo ao Santo António. É verdade, é verdade. Assim se diz em Lisboa. Assim se diz Exatamente. em Lisboa. Lisboa no dia, neste preciso momento, ou seja, na noite de hoje para amanhã e amanhã, Exato. está quase intransitável, porque são as marchas populares oficiais que fecham uma das avenidas principais de Lisboa, que é a Avenida da Liberdade, e depois são todos os transeuntes, nacionais e estrangeiros, que andam pelos bairros típicos, nas sardinhadas, nos bailaricos, nos convívios, não é, Suzy? E normalmente é uma noite que as pessoas de Lisboa, dos bairros típicos, não dormem, porque É não uma noite podem. pequena, é uma noite pequena. E amanhã faz a procissão de Santo António, que é uma procissão lindíssima, É verdade, muito bonita, é verdade. A Igreja de Santo António, a da Capelinha Igreja de Santo António. Pequenina, fica ao pé da Sé de Lisboa, não é? Mesmo junto à Sé de Lisboa. O Santo António sai da Sé, vai buscar os outros santos às outras igrejas e retorna para a Sé. E geralmente o sol muda de cor naquela altura. Eu já assisti. É muito bonito. É muito bonito. Portanto, já sabem, estão todos convidados. Quem não puder vir a Lisboa, dá na televisão. Dá sim, senhora. Dá sim, Neste senhora. E momento amanhã deve também estar dá. a dar as marchas e amanhã deve estar a dar todo o resto dos festejos. Ah, Exatamente. Suzy, bem, Vamos então fazer a foi a nossa tua leitura do lembrança que Evangelho. eu nem me lembrei desses pormenores, sim. Força. A leitura do nosso Evangelho sobre o Espiritismo. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos, e nós vamos ver o sacrifício mais agradável a Deus, item 7 e 8. Portanto, se estáis para apresentar a vossa oferenda ao altar, e então vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa oferta aos pés do altar e ide primeiro conciliar-vos com o vosso irmão, depois voltai para fazer a vossa oferta. Está em Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Quando Jesus disse: Ide-vos conciliar com o vosso irmão, antes de apresentar vossa oferenda ao altar, ele ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, e antes de se apresentar para ser perdoado, é preciso que ele mesmo tenha perdoado aos outros e que, se cometeu um erro com um dos seus irmãos, o tenha reparado. Somente assim a sua oferenda será agradável, porque virá de um coração puro de qualquer mau pensamento. Jesus materializou esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e ele precisava colocar suas palavras de acordo com os usos daquela época. O cristão não oferece dádivas materiais, porque espiritualizou o sacrifício, mas o preceito, para ele, tem ainda mais força, pois o cristão oferece sua alma a Deus, e essa alma deve ser purificada. Entrando no templo do Senhor, ele deve deixar do lado de fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que Jesus ensina por essas palavras: Deixai vossa oferenda aos pés do altar, e primeiro reconciliar-vos com vossos irmãos, se quiseres ser agradável ao Senhor. Que assim seja. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo Muito ensinamento. bonito. Lindíssimo ensinamento que nos incita a perdoar, não é? Incita-nos a perdoar, incita-nos a perdoarmos a nós mesmos, a perdoarmos aos nossos irmãos e a esquecermos os ressentimentos. É uma coisa muito difícil. Mas, como sempre, esta lição cruza maravilhosamente com o comentário de Emmanuel no livro Ponte Viva,
que a lição de hoje se intitula Fraternidade, que é uma lição que eu gosto muitíssimo. E fraternidade é isto mesmo, ou seja, nós não podemos construir um mundo que queremos, e queremos muito, fraterno, não é? Se nós tivermos ressentimentos uns com os outros. Porque a fraternidade assenta na cooperação. E nós, para cooperarmos uns com os outros, não podemos ter ressentimentos, não é? Senão nós não estamos inteiros nessa cooperação. É possível termos ressentimentos quando nós queremos competir uns com os outros, não é? Porque o ressentimento é uma energia baixa que vai aguçar o nosso instinto mais básico, que é o de competir e lutar uns com os outros para sermos melhores e conquistarmos uns aos outros. Mas isso é contrário à cooperação e é contrário à fraternidade. Nós não conseguimos construir fraternidade se não formos cooperantes. Portanto, a primeira coisa aqui é não sermos competitivos. A competição está no ego, não é? É o ego que fica ressentido. A cooperação está na consciência, de nos entendermos todos como iguais e irmãos, nos perdoarmos mutuamente. Portanto, vimos que o ressentimento está no ego, o perdão está na consciência. O ressentimento está no ego, logo leva à competição. O perdão está na consciência, logo leva à cooperação. E é nas bases da cooperação, do trabalho conjunto, em harmonia, sem ressentimento, mas com perdão, com amor, diria assim, que nasce a fraternidade. E, portanto, é a forma como estamos a construir positivamente a fraternidade. Eu achei esta lição maravilhosa e ainda mais maravilhoso achei quando abri o livro Fonte Viva, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel, e li que o capítulo que nos calhou foi Fraternidade. E não podia deixar de partilhar com grande alegria convosco, porque eu faço um grande esforço para conseguir construir positivo, não é? Para conseguir não ter ressentimentos da vida que vivemos, não é? Tanto profissional como pessoal. É difícil às vezes fazermos constantemente este trabalho, não ter ressentimento. E vem-me sempre à mente a questão da fraternidade, não é? A questão, como é difícil ainda para nós sermos genuinamente fraternos, não é? Porque nós ainda não estamos ainda existe o mal em nós. O ressentimento vem exatamente dessa história toda, de ainda termos este ego tão grande, esta coisa que ainda é muito, muito primitiva. Ora bem, o que é que nos diz Emmanuel? Portanto, é capítulo 15, página 45, 4, 5, e fala-nos de fraternidade. E abre logo com uma frase de Jesus, que aqui vem transcrita por João, no capítulo 13, versículo 35, que nos diz o seguinte: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E, portanto, não há hipótese nenhuma de sermos fraternos, de construirmos um mundo fraterno, se não nos amarmos uns aos outros. E agora só por esta frase, nós todos podemos ver a distância que ainda estamos de construir um mundo fraterno, não é? A distância longa que nos leva até à fraternidade. É a distância de ainda não nos conseguirmos amar uns aos outros. Ainda não conseguimos amar. Mas já é importante, já é meritório e já é um grande passo quando nós nos formos perdoando uns aos outros ou formos trabalhando em nós os ressentimentos para o nosso coração fluir em harmonia. E vamos ver o que é que Emmanuel nos diz a respeito da fraternidade. Desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulos de Jesus. Organizámos concílios célebres, formulando atrevidas
conclusões acerca da natureza de Deus e da alma do universo e da vida. Incentivamos guerras arrasadoras que implantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo diapasão da nossa fé. Disputámos o sepulcro do Divino Mestre, bradindo a espada mortífera e ateando o fogo devorador. Criámos comendas e cargos religiosos distribuindo veneno e manejando o punhal. Acendemos fogueiras, erigimos cadafalsos, inventámos suplícios, construímos prisões para quantos discordassem dos nossos pontos de vista. E antes de avançarmos, vamos aqui analisar um bocadinho todos estes parágrafos, que vêm todos em sequência, e são todos o relato do mundo, eu não digo cristão, porque ele não era, e assim ainda não é, mas digo do mundo que era cristão e que foi transformado em católico, sem ter nada contra os católicos. Todos estamos no nosso caminho e muitos professam o cristianismo por dentro do seu coração. Mas o que aqui fez Constantino foi exatamente separar isto. O que Constantino fez foi acabar com o cristianismo primitivo, aquele de origem de Jesus, e começar a instituir uma instituição que tinha como objetivo maior fins políticos, tinha como objetivo maior cortar, segregar algumas das grandes verdades que Jesus nos trouxe, nomeadamente a reencarnação, nomeadamente a capacidade de comunicação entre planos. Todos os discípulos eram médiuns, todos os discípulos tinham paranormalidade, alguns mais, outros menos, todos eles intercomunicavam entre planos, todos eles tinham diferentes tipos de mediunidade, não é? E, portanto, isso não era conveniente ao regime político da época, não era conveniente às agendas, aos pressupostos políticos de Constantino e daqueles que com ele estavam. Portanto, era necessário reescrever o Evangelho, não é? Era necessário constituir um novo livro, que é a Bíblia que nós conhecemos, que foi em alguns capítulos adulterada, que muitos dos evangelhos não constam nela, como é o Evangelho de Maria de Madalena, não consta na Bíblia, como há outros evangelhos que não constam na Bíblia, porque não interessava que constassem. E onde se tornou se criou uma instituição que veio de alguma forma assustar as populações. Em vez de deixar as populações libertas, em vez de continuar um trabalho feito por Cristo e pelos discípulos de Cristo, em liberdade, em conhecimento para todos, em crescimento de consciência, isso não lhes dava dinheiro, nem lhes dava poder. O que dá poder aos homens da época e também a alguns homens hoje, continua a ser a mesma coisa, o método é o mesmo, os recursos são outros. É o domínio das populações através do medo. Não há nada mais inibidor para o ser humano que o medo. E, portanto, há que criar medo para levar as populações a fazerem o que eles querem. E o que é que eles queriam? Queriam populações sossegadas e quietas, queriam populações ignorantes e básicas, e queriam populações a quem eles pudessem pagar tributos para enriquecer os cofres. E foi assim que foram transformando um cristianismo primitivo numa instituição que perdeu bastante da riqueza das leis cósmicas e universais que Jesus nos trouxe e que os seus discípulos nos trouxeram. E como é que eles fizeram isso? Eles acabaram por organizar os grandes concílios que ficaram célebres, como o Concílio de Constantinopla, o Concílio de Constantino e tantos outros, não é? Como diz aqui Manuel, formulando atrevidas conclusões, e atrevidas porquê? Porque se atreveram a legislar
sobre as leis divinas, cósmicas e universais. E atrevido é um nome muito carinhoso, não é? É um nome muito delicado para o disparate que foi feito, diria eu nas minhas palavras, acerca da natureza de Deus, da alma, do universo e da vida. E passamos já aqui para dizer que começaram logo por criar uma confusão entre o que é o princípio cósmico universal, o princípio de todas as coisas, a que nós nos habituamos a chamar Deus, que não tem figura humana, que não tem uma figura física, que é uma energia enorme, portanto é um princípio energético, e começaram a confundir como? Chamando Deus a Jesus Cristo. Alteraram logo aí a questão, e nós vimos isso na Ave Maria, não é? Que nos diz mãe de Deus, não é? Não é? É mãe de Jesus. Deus não tem mãe, não é? Começou logo por aqui uma questão que não está correta. E começaram a criar à volta dos princípios básicos algumas deduções que não estão de todo de acordo com o real. E nós só viemos a voltar a estes princípios maiores no século XIX, através de Allan Kardec e do Espiritismo, não é? Outros houve, entretanto, que foram aos princípios, outros houve que foram falando, mas o que é que lhes aconteceu? Aconteceu que foram queimados em fogueiras, todos os médiuns, durante a Idade Média, homens e mulheres. Nós falamos mais de mulheres porque eram mais as mulheres que tinham mediunidades diversas e que eram as curadoras, a que chamaram bruxas, mas não é do que médium, é a pessoa que intermedia ou tem características paranormais. Na época davam o nome de bruxas, mas também houve os bruxos, ou seja, todos os médiuns foram queimados na fogueira. Antes dessa época, na altura de Constantino, o que é que aconteceu a todos os discípulos de Jesus? Com exceção de João, que morreu de longa idade, portanto morreu de esgotamento energético do corpo físico, não é? Consta que tinha muito mais de 100 anos. Todos os outros discípulos de Jesus foram torturados, tiveram mortes violentas, foram mortos, foram assassinados por professarem a palavra do Cristo, não é? Organizaram-se guerras, guerras em nome de Jesus, como se Jesus alguma vez pudesse ser motivo de guerra, um homem de paz, um ser, um avatar, um ser superior, maravilhoso, de luz que desceu à Terra. Como é que é possível, não é? Como é que é possível fazer guerras em nome da luz? Não é possível, é muito complicado. E, portanto, mais uma confusão que aqui foi feita. E até o sepulcro do mestre, ainda hoje, embora mais harmonizado, foi disputado entre israelitas e palestinianos e continua a ser uma confusão danada. Portanto, um homem que veio por amor, um homem que veio ditar o amor, a paz e a luz, acabou por ser completamente deturpado à sua mensagem e subjugado aos interesses materiais da época. E continua Emmanuel. Estimulamos as insurreições que operaram o embate dos irmãos contra irmãos, em nome do Senhor, que testemunhou na cruz o devotamento à humanidade inteira. Comecemos logo por aí, não é? Por terem crucificado Jesus. Edificamos palácios e basílicas famosos pela subtuosidade e beleza, pretendendo reverenciar-lhe a memória, esquecidos que ele, em verdade, não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. Jesus nunca teve uma casa que fosse dele, nunca teve um sítio fixo onde estivesse. Jesus era completamente despojado de todo o luxo, de todos os bens materiais. Ele viveu 33 anos, sempre em casa de amigos que o acolhiam, a comer com as populações, a viver com as populações e nunca teve nada dele. E ainda hoje alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade uns contra os outros, nos variados setores de interpretação. Entretanto, a palavra do Cristo é insufismável. Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente por atitudes exteriores. Precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência,
da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo. No entanto, toda a movimentação humana sem a luz do amor pode perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima. Entendamos, assim, a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Atendemo-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor que afirmou com clareza e segurança: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Queridos companheiros, esta lição da fraternidade cala fundo no nosso coração, porque nós, pela graça divina, não conhecemos o nosso passado. Mas muitos de nós, provavelmente, passamos por todas estas fases da humanidade. Muitos de nós, provavelmente, vimos do tempo de Jesus, passamos pelas guerras santas, passamos pela época medieval, passamos pelas diferentes guerras e conquistas, passamos pelas fogueiras, passamos pelo século XIX, no tempo de Allan Kardec, vivemos as guerras do século XX e estamos hoje aqui. Todos nós, mais uns que outros, mais uns de uma maneira do que outros, uns mais do lado do bem, outros menos, mas todos nós, quase de certeza, porque somos almas velhas, porque estamos no final de um ciclo, que é o ciclo do mundo de provas e expiações, porque já entendemos em nós os princípios das leis divinas e para já entendermos em nós o pouco que entendemos, convenhamos dizer, das leis divinas, já tivemos muita estrada andada. E o que eu quero dizer por muita estrada andada? Já todos vivenciamos muitas experiências dos dois lados da experiência, não é? É como numa escola, nós temos que vivenciar os ensinamentos totais, temos que os pôr totalmente em prática para os conseguirmos interiorizar. É assim que nós, enquanto espíritos ainda inferiores, aprendemos, é com a experiência. Porque se nós aprendemos muito na teoria, mas fica-nos pouco na consciência. E com a experiência que vamos vivenciando, nós vamos ficando com mais conhecimento real na nossa consciência, vivenciado, não é? A teoria e a prática. E por isso eu digo que nós, como espíritos já muito, muito crescidos, mas ainda muito bebés, porque ainda estamos muito no início da caminhada maior, não é? Mas já temos muita estrada andada. E este tempo todo longo não é nada no tempo, que não existe, mas na consciência do tempo, de uma vida como a de Jesus, ou como de outros avatares, ou como de outros seres já perfeitos, não é nada, não é? E esta lição da fraternidade a mim cala-me fundo, no sentido de me alertar exatamente para o quanto ainda temos que fazer para nos amarmos uns aos outros e para construirmos um mundo fraterno, não é? Queridos companheiros, vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto e vamos agradecer. Amado Mestre Jesus, foram sábias as lições que aprendemos. São sábias as lições que continuamos a aprender. Porque a tua misericórdia é imensa, porque a tua sabedoria é a luz divina. Nos orienta por entre as vidas, na caminhada, até chegarmos aqui. E não temos nem dúvida de que nos vai continuar a orientar nas caminhadas que temos pela frente. Amado Mestre Jesus, Cristo, luz e paz, que possas ficar na nossa consciência em forma de energia protetora, e luminosa, harmoniosa e curadora, de amor maior, para que possamos irradiar amor à nossa medida e naquilo que já compreendemos, para nós mesmos e para todos ao nosso redor, para que possamos trabalhar construindo positivamente a fraternidade,
começando por sermos cooperantes, perdoando-nos uns aos outros, sem ressentimentos, e começando assim a maravilhosa caminhada de nos amarmos uns aos outros. Fica com todos, amado Mestre Jesus, hoje e sempre, e que assim seja. Queridos companheiros de amor, luz e paz, bem-ajam. Suzy, que tens para partilhar connosco? Muito obrigada por esta leitura. Portanto, as palavras do Cristo são eternas, são para todo e sempre. E há dias eu dizia à minha filha, estávamos em videochamada, eu dizia, todos nós somos avatares. E ela disse para o irmão que a mãe e as suas teorias. Pronto, eu não disse mais nada, mas entendo que todos nós somos avatares. Sim. E as palavras de Cristo são para ser levadas à letra daquilo que nós entendemos e que são maravilhosas. Pena há que ainda muita gente, mas muita gente não consiga entender. É pena, mas Estão no seu percurso, não é, Suzy? um dia lá chegarão, um dia lá chegarão. Um dia também será o dia delas. Mas ele deixou-nos ensinamentos tão belos e que não custa nada pôr em prática. Quer dizer, alguns um bocadinho mais difíceis, que é a história do perdão, de perdoar, perdoar a nós, perdoar aos outros, não é fácil. Não. Mas com insistência, com perseverança, também lá chegamos, e com entendimento, também lá chegamos. E pronto, só que são ensinamentos que alguns não trabalham, exigem mudanças, exigem realmente mudança de hábitos, e as pessoas não querem perder o seu conforto. É isso mesmo, é isso mesmo. Enfim, Obrigada, Suzy. lá chegaremos todos. É De cada nada. um no seu caminho, não é? Exatamente, exatamente. Obrigada, Suzy. Obrigada a todos. Nós vimos-nos na próxima quarta-feira com as nossas reflexões no lar. Até lá, eu desejo mais uma vez um ótimo Santo António, que estes ensinamentos possam calar fundo, e desejo uma noite abençoada a todos. E para ti, Suzy, um beijinho grande. Beijinho. E até quarta-feira, se Deus assim. Até quarta-feira. Deus. Bom Santo António! Bom Santo António. Boas sardinhas, boas sardinhas. Boas sardinhas. E não te esqueças de pedir o marido ao Santo António. Isso é que eu já não sei. Adeus, até amanhã. Uma noite boa para Deus. todos. Adeus, uma noite boa. Tá.